Boa noite, gente. Vamos começar mais uma sessão Abramed, de sessão didática de assuntos de emergência. E hoje nós temos a Caroline, que é residente de medicina de emergência lá do Complexo de Saúde São João de Deus, de Divinópolis. Vai falar de síndromes aórticas agudas. Obrigada, Carol. Todo seu. Obrigada a você, Natália. Obrigada pela oportunidade da aproximação nossa dos residentes do Complexo São João de Deus, como você já me apresentou. Eu sou Caroline, eu sou residente R1 do Complexo de Saúde de São João de Deus, daqui de Divinópolis. E sobre a orientação do Dr. Nelson e do Dr. Haldner, que são cardiologistas aqui no serviço, eu vim apresentar para vocês um tema muito importante no setor de emergência, que são síndromes aórticas agudas. Dentre os tópicos que nós vamos abordar, da definição ao tratamento, vou apresentar para vocês algumas particularidades da epidemiologia, fator de risco, fisiopatologia, classificação, as manifestações clínicas mais importantes, o diagnóstico e vamos abordar aí, dar ênfase ao tratamento, que é algo que vai mudar o prognóstico do nosso paciente, ainda mais nosso contexto emergencial. Na definição, são um conjunto de condições raras de evolução rápida e potencialmente fatais que acometem a aorta. É uma apresentação clínica, pode ser hiperaguda, com 24 horas, aguda de 1 dia a 14 dias, subaguda de 14 a 90 dias e a crônica, mais de 90 dias. Os subtipos são as dissecções aórticas, que é a qual nós vamos abordar com mais ênfase hoje, úlcera aterosclerótica penetrante, o hematoma intramural e o trauma de aorta com laceração. A epidemiologia, o paciente geralmente ele é um paciente assintomático, o que traz uma dificuldade na definição epidemiológica e uma subnotificação. Às vezes é até um achado em raio-x, em exame de imagem, que aí a gente inicia o diagnóstico desse paciente lá numa fase crônica já, provavelmente mais que 90 dias. É uma causa recorrente de morte súbita, tem um diagnóstico pós-morte. Alguns estudos de baixa importância mostram isso. Uma incidência de 2,6 a 3,5 casos em 100 mil pessoas, com uma taxa de mortalidade intra-hospitalar alta, 25 a 30%, também uma causa de morte súbita, mais recorrente na sexta e sétima décadas de vida, prevalente em homens 2 a 4 vezes, e nas mulheres, geralmente, o diagnóstico é tardio, e com isso a gente tem um pior prognóstico. Os fatores de risco, a hipertensão arterial crônica é o mais importante dentre eles, associada geralmente a uma idade avançada. O tabagismo, ele também tem grande importância nos fatores de risco, a doença aterosclerótica, a história pregressa de cirurgias cardíacas ou de dissecção, o uso de cocaína, de crack, de anfetaminas e algumas doenças, a síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, Loyos-Diaz e a válvula aórtica bicúspide também, que aumenta a pressão no início da aorta, e as vasculites. A fisiopatologia, geralmente, a gente pode encontrar na ruptura da vasa vasorum, que é o vaso do vaso, pode romper e começar com o sangramento, ou uma ruptura da camada íntima, onde a gente vai ter, pelo fluxo, né, pela pressão, uma entrada do sangue pela passagem, né, criada com a ruptura da camada íntima. O local mais comum é a aorta ascendente, em 65% dos casos,
que geralmente é associada a outras complicações que vamos falar ao longo da aula. A aorta descendente, 20%, arco aórtico, 10%, e a aorta abdominal, 5%. A dissecção de aorta, que, como eu disse, vamos abordar com mais importância hoje, é classificada em Stanford ou DeBakey. A Stanford, tipo A, ela separa, da aorta ascendente até arco aórtico, aorta tóraco-abdominal. Então, ela pode pegar em toda a extensão da aorta. Ela tem associado, geralmente, uma simetria de pulsos e uma diferença de pressão entre os membros superiores. Pode ter associado uma síndrome coronariana aguda, geralmente um acometimento de CD, uma insuficiência aórtica aguda, com presença de um sopro sistólico no exame físico, e um AVC isquêmico também pode estar presente. Na tipo B, a aorta descendente, a partir ali da nosso ponto, vai ser a subclave esquerda, sem envolver essa parte da aorta ascendente, como eu havia dito anteriormente. E tem uma dor característica no sentido caudal para a extremidade inferior, isquemia de órgãos, baço, isquemia de rins, isquemia mesentérica, pode estar associado, por causa do acometimento da aorta abdominal. A isquemia de membros inferiores também pode estar presente e a paraplegia pode estar presente em 2 a 5% dos casos. A classificação de DeBakey é classificada em 1, 2, 3A, 3B. A 1, ela acomete toda a extensão, desde a aorta ascendente até a aorta abdominal. A 2 é apenas a aorta ascendente. A 3A é a torácica descendente, então a gente tem o diafragma ali de limite, então da subclave esquerda ao diafragma. E a 3B, a aorta torácica descendente e abdominal. As manifestações clínicas, elas são o início do quadro na dissecção de aorta é súbito. Geralmente acontece durante a vigília, na parte da manhã, com mais frequência. E os sintomas e os sinais, eles vão depender da extensão dessa dissecção e das estruturas cardiovasculares que forem afetadas por ela. Essa tabelinha nós vamos discorrer ao longo dos próximos slides. A dor, ela tem um início abrupto, ela é intensa, lancinante, ela pode estar isolada, ela pode estar associada a um quadro de síncope, a um quadro semelhante a um AVC, a um quadro semelhante a uma síndrome coronariana aguda ou a uma insuficiência cardíaca. E eles podem estar associados. A tipo A é mais comumente na torácica, a tipo B, na região torácica. A tipo B é mais comumente na região dorsal, nas costas. E a dor abdominal, ela está presente em 21% dos casos da tipo A e 43% dos casos da tipo B. Existe o quadro da dissecção indolor, geralmente uma idade média de 67 anos, associada ao quadro de diabetes ou de um aneurisma de aorta já conhecido, prévio, ou uma cirurgia cardiovascular prévia. As diferenças de pulso. O pulso carotídeo, braquial, femoral pode estar fraco ou, inclusive, ausente por retalho da intimal ou por compressão do hematoma criado no local. A variação da pressão, ela pode vir na pressão sistólica até de 20 milímetros, maior que 20 milímetros de mercúrio, quando comparado nos dois membros superiores. As alterações na pressão, a gente pode ter um quadro de hipertensão, mas associado com a aorta descendente, e a gente pode ter um quadro de hipotensão levando ou não ao choque, mais comum na dissecção da aorta ascendente. E essa hipotensão pode estar relacionada à ruptura da aorta ou à grande extensão da dissecção,
e causando um mecanismo aí, um tamponamento cardíaco, que pode levar, inclusive, à morte súbita, a isquemia miocárdica, e o infarto agudo do miocárdio por causa da oclusão ou dissecção de CD, o hemotórax e o hemoperitônio podem também estar associados com uma exsanguinação importante e pode se estender ao longo de toda a aorta torácica e abdominal. O sopro cardíaco, geralmente, ele está associado aí quando a gente tem um acometimento do inicinho da aorta ali, vamos ter um comprometimento da válvula aórtica. Com isso, a gente causa uma insuficiência aórtica aguda, uma regurgitação aórtica. É importante a gente saber se o paciente tem ciência ou não da existência de um sopro prévio. O sopro, ele é diastólico, decrescente, mais comumente ouvido na borda external direita, e ele pode estar associado aí com pulso amplo, associado também na hipotensão, à insuficiência cardíaca, e ele pode ocorrer em metade dos casos ou 2/3 dos casos de dissecção da aorta ascendente. Inclusive, mais comumente, quando a válvula é bicúspide. O déficit neurológico focal, ele depende aí da propagação dessa dissecção mesmo, né, envolvendo as artérias, né, que saem da aorta e vão enriquecer, irrigar o nosso sistema central. É, Pode ser por efeito de massa ou pela dissecção. Ele tem uma alteração do nível de consciência ou déficits focais associados, com geralmente dissecção da artéria carótida. E a gente vai perceber uma redução do fluxo sanguíneo carotídeo. Síndrome de Herrmann, ela é decorrente da compressão do gânglio simpático cervical superior. A rouquidão, ela é decorrente da paralisia das pregas vocais ou compressão do nervo laríngeo recorrente esquerdo pelo hematoma. E a paralisia aguda, ela é por isquemia medular, muito recorrente, né? É comum na dissecção tipo B. A síncope pode estar presente em 5 a 10% dos pacientes, demonstrando envolvimento provável de tamponamento cardíaco ou dos vasos braquicefálicos e está comumente associada à morte súbita. O diagnóstico, a gente tem o score de risco, ADDRS, que vai direcionar o nosso exame num primeiro momento. Quando a gente tem antecedentes de síndrome de Marfan, história familiar de doença aórtica, cirurgia, né, que teve manipulação aórtica, aneurisma de aorta torácico conhecido, doença aórtica valvar, cada um deles a gente ganha 1 ponto por item. Além disso, a característica da história, com a dor abrupta, lacinante, rasgante, uma dor intensa torácica, dorsal ou abdominal, cada um desses itens também pontua uma vez. O exame físico, quando a gente tem um déficit de pulso ou um diferencial de pressão sistólica, o déficit neurológico na presença da dor, um sopro novo de insuficiência aórtica na presença da dor, hipotensão e choque. Também cada um pontua uma vez. Quando a gente tem nesse score 0 a 1 ponto, nós pedimos apenas o dímero D, que se vier alterado, a gente vai pedir anjo TC. 2 a 3 pontos, a gente vai pedir anjo TC, já é o critério para a gente solicitar anjo TC de cara na abordagem, na primeira abordagem do paciente. O eletro, visto que é uma dor precordial, ele deve ser solicitado assim que o paciente der entrada no departamento de emergência. Então, ele é essencial para as nossas avaliações de dor precordial. Podemos encontrar aí alterações inespecíficas do segmento ST e da onda T,
e também supra de parede inferior, que em 15% dos casos nós vamos ter um acometimento de CD. O raio-x de tórax, que é algo de fácil acesso para nós, na maioria dos departamentos de emergência, não em todos, mas na maioria deles, ele pode mostrar um alargamento do mediastino, geralmente aí 80, 90% dos casos a gente consegue ter esse vislumbre. Um derrame pleural pode estar associado, e o sinal do cálcio, que pode ser um pouco mais difícil aí de localizar, que é um distanciamento maior do que 1 centímetro entre a calcificação da íntima e a parte externa do vaso. Então, o raio-x de tórax também, que é outro exame essencial quando a gente tem uma dor torácica, pode ajudar e muito na suspeição ou no primeiro momento para o diagnóstico da síndrome aórtica. O ecocardiograma pode ser o transesofágico ou o transtorácico. O transesofágico, ele facilita para nós, né, a visualização da porção superior da aorta ascendente, que é mais difícil no transtorácico. Ela é possível ser realizada no paciente hemodinamicamente instável, pode ser feito beira-leito, é de baixo custo, traz agilidade para o diagnóstico, e hoje é uma meta que nós, emergencistas, tenhamos habilidade de realizar um ecocardiograma ali no setor de emergência. O transesofágico, ele pode trazer uma dificuldade maior na realização ali no contexto emergencial, mas, se possível, ele traria é, maior visualização da parte superior da aorta, igual eu falei. Eu trouxe um vídeo, foi cedido pelo Dr. Haldner, ele mesmo quem realizou esse exame. Nós visualizamos a aorta, um aneurisma gigante, um trombo, e dá play nele aqui, visualizamos o flap com o sangramento ativo. A anjo-TC, se o paciente pontua 2 e 3 pontos, a gente tem aí o padrão ouro já indicado de cara. Ele é um padrão ouro com alta sensibilidade, alta especificidade, e ela também nos traz aí o triple rule out, ou seja, o triplo descarte, onde a gente vai conseguir ampliar a nossa visão sobre síndrome coronariana aguda, ou já visualizar a embolia pulmonar ou a dissecção de aorta. Então, um exame que realmente vai expandir, e, se feito com determinada agilidade, pode mudar, sim, o prognóstico do paciente, tanto da embolia pulmonar, né, quanto da dissecção de aorta. Os diagnósticos diferenciais, isquemia miocárdica, pericardite, AVC, insuficiência cardíaca e embolia pulmonar. Lembrando que a embolia pulmonar, o infarto agudo do miocárdio, a isquemia cerebral, eles podem estar associados com a dissecção de aorta, né? O IAM pela dissecção retrógrada, a isquemia pode ser por dissecção ou por compressão pelo hematoma, e sempre que a gente tiver um novo diagnóstico, ou de um derrame pericárdico, de tamponamento pericárdico, de uma insuficiência aórtica aguda, a gente tem que pensar na dissecção de aorta como um diagnóstico aí para a gente ter em mente. O tratamento. O tratamento, ele envolve a dor, o controle da frequência cardíaca e o controle da PA. A dor, em um primeiro momento, geralmente a gente foca muito no controle da frequência e da PA e deixa um pouquinho de lado que a dor, o controle da dor, o controle efetivo da dor, pode trazer diminuição, né? Pode acarretar diminuição da frequência e da pressão. Então, a gente tem e deve focar no tratamento da dor. Podemos iniciar com morfina ou podemos fazer o fentanil, possibilitando aí, que é uma medicação que vai possibilitar a nossa titulação ali no setor de emergência, de acordo
com a tolerância da dor do paciente. Controlada a dor, a gente vai pensar agora no controle da frequência cardíaca, que deve ser 60 batimentos por minuto na primeira hora. Nós temos o Smolol, que tem um início rápido, de 1 a 2 minutos. Então, assim, é muito vantajoso para nós na emergência. A meia-vida curta, de 10 a 30 minutos. Então, a gente vai poder tirar, diminuir a sedação e ter uma boa resposta, caso a frequência caia muito ou a gente precise controlar melhor. Ele é cardioseletivo, então ele seria a nossa primeira escolha. O labetalol, ele já tem um início aí com 2 a 5 minutos, ainda é positivo, ainda é rápido, mas com uma meia-vida de 2 a 6 horas, e não é cardioseletivo, mas também entra como uma boa opção para o controle da frequência. O metoprolol, mais disseminado no Brasil, mais encontrado em pequenos atendimentos, principalmente, às vezes e geralmente é o único disponível em pequenas portas, ele já tem um início de ação de 20 minutos, para quem quer controlar uma frequência cardíaca em 1 hora. E ele tem uma meia-vida de 5 a 8 horas, mas é cardioseletivo. Ele é uma opção excelente para quem não tem as opções acima e deve ser usado. O ditiazem e o verapamil, eles são alternativas para aqueles pacientes que não vão tolerar os beta-bloqueadores. O controle da PA. A gente deve visar uma pressão sistólica de 100 a 120 em 1 hora e nós vamos usar o queridinho Niprid para fazer o controle dessa pressão. O problema do Niprid é que o uso prolongado pode trazer intoxicação por cianeto. E visto que esses pacientes, eles demandam um tempo nos nossos departamentos de emergência, até que a gente consiga um tratamento ou encaminhamento para UTI, a gente tem que deixar em mente que pode ter um quadro de intoxicação de cianeto. Acidose metabólica lática, hipourexemia venosa, dispneia, um nistagmo lento, confusão mental e até morte podem estar associados à intoxicação por cianeto. Se a dose estiver acima de 2 microgramas quilo minuto por mais de 3 dias, 72 horas, nós devemos monitorizar os níveis de tiocianeto diariamente, o que não é um exame amplamente disponível, mas é o adequado se dosar. O tratamento para intoxicação seria a hidroxicolabamina de 70 miligramas quilo, endovenosa ou o tiosulfato de sódio, e podemos, às vezes, abrir mão aí para hemodiálise, para ter uma recuperação adequada desse paciente e uma desintoxicação. Os tratamentos cirúrgicos, a tipo A, ela é um tratamento de emergência cirúrgica. A tipo B, a gente pode tratar clinicamente no primeiro momento, ou se o paciente não tiver condições de abordagem cirúrgica. E geralmente a cirurgia a gente aborda mais imediatamente quando o paciente tem um quadro complicado, com persistência da dor, que é o principal sintoma de sinal de gravidade, a formação de um pseudoaneurisma do aneurisma, a isquemia de órgãos ou de extremidades, igual eu falei, pode ter isquemia do baço, isquemia renal, isquemia mesentérica. Então, quando a gente tem esses fatores, a abordagem cirúrgica deve ser mais breve possível. Além disso, quando a gente tem uma progressão dessa dissecção de abdominal para tórax. Essa tabelinha que eu trouxe aqui mostra para nós que, ao passar do tempo, né, o tratamento endovascular ele é superior, né, o tratamento cirúrgico que é superior ao tratamento medicamentoso, que é superior ao tratamento cirúrgico aberto, convencional. E, então, ele é e deve ser a nossa principal escolha e para o paciente. Então, o paciente que mantém
clinicamente bem, com tratamento clínico no primeiro momento, a gente pode manter ele nesse tratamento clínico até que a gente consiga esse tratamento endovascular, que também é algo que a gente pode demandar um tempo para conseguir. Os segmentos são todos os pacientes em critérios intensivos, as abordagens, né? O paciente que for abordado aí imediatamente com cirurgia, ele deve ter um controle pressórico muito adequado, porque tem um risco de sangrar, de novo sangramento, e dos demais fatores de risco desse paciente, tá? E aqueles que não forem abordados no primeiro, no critério de emergência ou mais inicialmente no quadro, a gente deve manter controle pressórico, controle de frequência e monitorar esse paciente até que consigamos a indicação cirúrgica para abordagem ou até que entendamos que o paciente não tem mais riscos e ele não pode ou não vai conseguir ser abordado cirurgicamente. Nas referências, eu usei o American Heart, o ESC, usei também o livro de emergência da USP. Não tivemos atualizações, igual eu falei com a Natália Medicina, no ESC desse ano. E eu queria agradecer de novo. Muito obrigada pela oportunidade da aproximação da nossa residência com as residências de BH. Para nós é de extrema importância. E uma boa noite a todos.